Método Wesleyano Podcast apresenta. Graça e paz, amados irmãos. Estamos aqui reiniciando esse projeto com muito amor, com muita dedicação. Foi um período longo aí que a gente ficou parado, mas graças a Deus e com a ajuda do meu amigo Guilherme, a gente está aqui hoje iniciando uma nova etapa, né? A partir de agora vocês vão me ver além de me ouvir, né? Não só a mim, mas também aqueles que eu estiver trazendo. Hoje a gente vai iniciar esse projeto, essa nova etapa do Método Wesleyano, com o meu grande amigo e irmão Rafael Teodoro. Fala, Rafa, tudo bem? É um Tudo prazer certo? enorme ter você comigo nessa manhã para gravar esse episódio. Cara, foi uma gama de fatores, né, que acabou culminando e eu consegui trazer você. Eu tava ali, o Gui me cobrando, pô, vamos, não vamos, tem que gravar o seu, tem que gravar o seu. E aí eu pedindo a Deus, pai, eu preciso de quem que eu vou trazer? E a gente encontrei aquele dia, já essa nova skin do Rafael Teodoro, chique. Eu falei, varão, é tu mesmo. Vamos lá que a gente precisa sentar para conversar um pouco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, conversando um pouco, né, debatendo alguns assuntos. Espero que a gente possa aí desenvolver grandes coisas para o reino e para a sociedade de maneira geral, né? Amém, amém. Para quem não conhece meu amigo Rafael Teodoro, Rafael é cristão, protestante como eu. Ele está hoje na mesma igreja que eu congrego, Igreja Metodista Geral Central de Itatiaia, onde exerce a função de diácono, né? E um exímio advogado do nosso município de Itatiaia, né? E trouxe ele aqui hoje para que nós possamos conversar um pouco sobre tudo isso, né? Falar um pouco sobre a ação do direito, principalmente a sua área de atuação, né? Conta pra gente aí aonde você preferiu galgar esse caminho. Qual área do direito você resolveu, quando você se formou, você resolveu tomar posse para si? Então, né, como o Rafael acabou de falar, meu nome é Rafael Alves Teodoro, né, sou advogado, tenho 32 anos. E eu costumo dizer que eu não escolhi a minha área me escolheu, né? Durante o curso, né, a gente tem várias áreas do direito onde a gente passa, né, civil, criminal, trabalhista, família, e geralmente são os estágios que dão o primeiro impulsionamento ao estudante, né, do conhecimento que ele vai acabar sendo direcionado. Alguns, mesmo após o estágio, né, trabalham em outras áreas, mas outros acabam, pela prática, pela experiência, sendo direcionados àquelas áreas, né? No meu caso, foi exatamente isso que aconteceu. Durante o curso, eu prestei concurso para o Ministério Público, né, para estagiário forense, e aí fui aprovado. E aí, por 2 anos, estive, né, compondo ali, né, os quadros do Ministério Público como estagiário. Então, fiquei lotado na primeira vara criminal de Resende, aqui de Resende. E a partir daí, então, eu comecei a ter a minha experiência no direito criminal. Então, surge daí a minha experiência e o gosto, né? Aprendi a ter o gosto pela matéria. E foi daí que surgiu a minha experiência e o meu desenvolvimento após a formação na minha atuação na advocacia. É interessante ressaltar que o Ministério Público, para aqueles que não conhecem, né, é o órgão de acusação, né? É o órgão que oferece geralmente as denúncias ao Estado daqueles que praticam, né, ilicitude. Sim. E o que acontece? Geralmente há uma tendência, né, principalmente dos estagiários do Ministério Público, de seguirem a carreira de promotor, né? No meu caso foi ao inverso, né? Após a minha formação, eu me tornei advogado, né? E comecei a atuar do outro lado, na defesa, né, dos aqueles que supostamente foram acusados pelo Estado. Entendi. E interessante comentar sobre isso porque a gente já teve esse papo em outros momentos. A gente até conversou quando estava vindo para cá que não é comum no nosso meio cristão a formação, quem tem formação em direito, né, e consegue a carteira da ordem,
entrar na área criminal. Existe, pelo menos na minha visão, né, como leigo, existe um certo preconceito quando você fala, porque quando você pensa em advogado criminal, você imediatamente associa o advogado criminal àquele advogado que vai defender o bandido. O porta de cadeia, né? Que o pessoal geralmente comumente fala. Isso, vulgo porta de cadeia. Aham. Isso mesmo. E dentro do nosso viés cristão, isso da cabeça do homem. Isso não tem embasamento na palavra do nosso Senhor. Na cabeça do homem, não, tá errado isso. Como assim vai defender aquele que cometeu um assalto, aquele que fez um furto, aquele que traficou, aquele... Então, aproveitar esse momento. Vamos começar já com o pé na porta. Vamos começar chutando o balde. Como eu disse, não há nenhum embasamento na palavra que refute essa ideia de ser ou não ser. E não há nada, na minha opinião, na minha visão, como estudante de teologia, né, como cristão aí há um determinado tempo, eu não vejo. Mas há esse preconceito, concorda? Sim. De certa forma, o que acontece, né? A gente aprende muito isso até durante o curso, né? Durante o curso de Direito, a gente, todo momento ali, o estudante de Direito, ele é confrontado, né? Através da moral, da ética, através das questões legais, das legislações, sobre os pontos de vista, né? Sobre os trabalhos, né? Nada é uniforme, nada é concreto, tudo é muito subjetivo na nossa vida. Então, o primeiro ponto que a gente entra em contradição e é questionado é justamente essa questão do argumento de senso comum. A ideia do senso comum, né, é que todo aquele que comete crime, né, deve ser preso, condenado. E a sociedade, ela sofre muito disso, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, nos crimes de roubo, por exemplo, né, todo momento a sociedade, ela sofre, ela é refém desse tipo de crime que é comum acontecer nas grandes cidades, até na cidade interior. E a grande questão que a gente precisa ter é que a gente precisa sair desse argumento de senso comum, desse pensamento de senso comum e ter um pensamento mais individualizado da questão. Cabe assim a gente trazer também a reflexão que a palavra em que pese, né, não traga um direcionamento direto ou algo que confronte isso, a gente olhar até o próprio perfil do que a palavra nos ensina como Jesus, traz o próprio Jesus Cristo como nosso advogado em defesa, né, do pecador, né, no sentido de defender ele contra as acusações do maligno, do mal. E dentro dessa visão, o advogado criminal, né, isso voltado num perfil direcionado à ética cristã, né, vinculado aos princípios cristãos, ele vai atuar justamente na defesa do direito. E isso precisa ficar bem claro. As pessoas acham que quando, né, um réu ali está sendo acusado de um crime, em que pese haja repercussão ou coisas do tipo, a defesa não está estritamente na sua pessoa. Não é uma defesa personalíssima, né, no sentido de defender a pessoa em si, mas sim o direito daquela pessoa de possuir ampla defesa do contraditório. Inclusive um princípio constitucional, né, fundamental aí, que estabelece essa garantia. Então, o que a gente busca ali, na verdade, é o esclarecimento dos fatos, né? Se os fatos forem verdadeiros, forem confirmados, fatalmente ocorrerá a condenação. E também como uma fiscalização para o impedimento de questões relacionadas a abuso de autoridade, por exemplo, né? De penas excessivas, né? De condenações extravagantes ou até mesmo de atitudes ilegais que o próprio código não prevê. Então, o advogado, ele age desta maneira, na sua essência. É lógico que alguns profissionais, né, irão se envolver dentro da seara criminal com muito mais propriedade, e aí é uma questão específica de cada um, até que ponto o advogado criminal ele pode ir ou não pode ir, mas a regra geral, o advogado criminal ele age dessa forma, ele age para defender, né, para trabalhar, para direcionar o direito, para estar ali questionando, desenvolvendo a defesa do cliente nesse aspecto do direito dele a ter defesa. Cabe ressaltar também que a nossa Constituição de 88, ela vem de um viés pós-ditadura.
E na época da ditadura militar, né, todos sabem, todos têm conhecimento, né, muitas violações de direitos humanos ocorreram, né? Então, torturas, sequestros, assassinatos, né? A gente vê um período sombrio na história do Brasil no período da ditadura militar. Então, os direitos fundamentais, os remédios constitucionais foram cassados, né? Nós tivemos atos institucionais, né, que foram atos que realmente visavam assim violar os direitos humanos de maneira geral, coibir a liberdade de expressão e tudo mais. E a Constituição de 88, conhecida como Constituição de Cidadã, ela vem trazer novamente esse rol, né? O rol dos direitos e garantias fundamentais, individuais, trazer princípios norteadores de direitos humanos que vão garantir, né, a qualquer cidadão, né, o mínimo que a gente fala, né, de respeitabilidade dos direitos humanos. Aqui não entra no mérito se é condenado, se é culpado ou não. Isso quem tem que trazer provas é o Estado e o juízo, em sua sentença, irá direcionar o que bem entender. Mas é a capacidade de ele passar por um devido processo legal, onde as garantias sejam respeitadas, né, onde os direitos humanos sejam respeitados, e aí sim, posteriormente, a decisão do Estado em relação ao fato apurado. Entendi. É interessante olhar por esse lado, né? A gente veio de um período conturbado agora na política nacional como um todo. Sim. E é interessante que um dos vieses de todo esse burburinho, essa organização que houve, essa reorganização da direita conservadora no Brasil, uma das frases de jargão que foi muito falada e disseminada é: bandido bom é bandido morto. Sim. Eu até ontem eu vi, eu não vou lembrar agora, foi um ex-secretário de segurança do Rio, eu não vou lembrar o nome dele. Não é o que está concorrendo agora a prefeito da cidade, não, é um outro. Ele até falou, ele foi perguntado pelo Glauber, Uhum. que a gente, né, Sim, assiste Glauber. bastante o Glauber. Sim, sim. Foi perguntado, bandido bom é bandido? Ele falou: não, bandido bom não é bandido morto, isso é um equívoco. Uhum. Bandido é aquele que foi condenado, é aquele que foi julgado, né? Foi julgado que realmente ele cometeu um ato ilícito, né? Ele teve isso que você comentou, ele teve todas as análises feitas de forma correta e libada, foi condenado, e é interessante que ele vá para um sistema prisional onde ele tenha condição de se recuperar e se ressocializar à sociedade. E isso é um chamado interessante. É um chamado interessante. E eu, olhando pelo que você acabou de comentar sobre o criminal, a ideia original é essa. A Constituição de 88, né, ela justamente traz isso. A ideia de a pessoa ter toda a condição de ser julgada de forma ilibada e correta, evitando os abusos, e que ela vá para o sistema prisional e saia do cárcere para ser ressocializada. Sim. É interessante você falar sobre isso, porque a gente tem duas vias de atuação, né? A gente tem a via preventiva e a via repressiva. A via preventiva, geralmente, é trabalhada muitas nas escolas, né? ProERG, por exemplo, é um trabalho muito importante da Polícia Militar de prevenção às drogas, né? Na adolescência, na infância. E outras instituições também que trabalham nesse viés preventivo. E o repressivo, muitas das vezes, é quando o Estado precisa dar uma resposta para a sociedade determinada prática criminosa por conta, né, daqueles que são acusados. E nesse ponto também entra o direito criminal e o advogado cristão, né? Eu acho que isso é algo a mais que ele pode trazer. Porque se eu tenho em mente que a ideia, ao final do processo, é a ressocialização Sim. desse preso, né, desse condenado, a ideia é o trabalho nesse sentido. Eu costumo dizer, tem até uma frase que eu digo assim para os clientes, né, quando atuo nessa seara. A ideia é que você não precise mais do meu trabalho. É que o meu trabalho seja na sua vida uma singularidade, em que naquele momento você precisou de uma assistência jurídica, direcionada, técnica, mas que ao longo da sua vida você não precisou mais do meu trabalho para esse fim. Né? Até falo que se precisar de mim para a área civil, para uma ação de família, para alguma consultoria em outro aspecto, ok. Agora, dentro da esfera criminal, quando a gente tem essa conquista, que é uma conquista,
quando a gente consegue atuar com humanidade, consegue atuar com urbanidade, entendendo o complexo da situação. Porque às vezes as relações sociais estão tão conturbadas que nós não temos controle, né? Só a gente ligar a Sim. televisão hoje de manhã, a gente vai ver todas as manhãs que as pessoas estão sem controle, as pessoas estão cheias, estão saturadas. Então, a probabilidade de um crime ocorrer é grande, seja na esfera maior a menor da sociedade. Então, a ideia que a gente trabalha é de resgate. Se de alguma forma existe um trabalho que o cristão pode fazer, é justamente estar nesse lugar. A palavra também nos ensina, em Hebreus, eu não sei se é Hebreus capítulo 13, se não me falha a memória, que fala que nós precisamos estar, né, eu vou trazer aqui o entendimento, que pensar nos presos como se eu estivesse preso com eles, os encarcerados, lembrar daqueles que estão encarcerados, né, como se preso com eles estivesse, porque é um sofrimento, né? Cabe ao Estado também, na sua outra ponta da lança, favorecer, desenvolver, fomentar políticas públicas de ressocialização, porque esse acusado, esse condenado, após a saída dele do cárcere, ele vai enfrentar um outro problema, que é o problema do preconceito social. Por já ter passado pelo sistema, muito difícil ele vai conseguir um trabalho de forma honesta, né, lícita. Muitas vezes há um impedimento pela essa marca social que é imposta através da prática. E se eu tenho essa visão de ressocialização, eu preciso fomentar isso. Não é simplesmente prender. O ato repressivo por si só não vai resolver. Até porque a gente pega também muitos casos de pessoas jovens, né, seus 18 anos, 19 anos, entrando no cárcere e se formando, né, se graduando no crime, fazendo a faculdade do crime dentro da cadeia, porque a cadeia acabou virando reduto do crime. Até para entendimento pessoal, se vocês quiserem, né, as pessoas quiserem assistir uma série muito interessante, eu acho que é série mesmo. Tá no Globoplay, o eu não sei agora o nome, o jogo que mudou, o jogo que mudou a história, que vai trazer um pouco dessa questão do presídio da Ilha Grande na ditadura militar, aonde os presos, né, criminosos periculosos do Rio de Janeiro que assaltavam banco na época, entre outros crimes, ficaram presos ideológicos da ditadura. E mostra como que era o cárcere, ele era desumano naquele lugar, né? Mostra como as mortes eram comuns, né? As práticas de estupro eram comuns. Então mostra a barbárie como que era nessa época de chumbo que o Brasil viveu. E isso nada mais é do que nós estamos vivendo hoje. Se nós olharmos hoje para 2024, Pedrinhas, Maranhão, outros presídios aí espalhados pelo Brasil, são reflexos dessa política penal repressiva, mas que não tem a conduta final de ressocializar, de mudar, de trazer uma experiência, né? As igrejas, por exemplo, são fundamentais. Existem questionamentos relacionados a doutrinas, a ensinamentos e tal, mas uma coisa que é inegável, quando eu vou ao presídio assistir algum cliente, por exemplo, geralmente na porta do presídio estão lá pastores, né, missionários, obreiros, que vão fazer esse trabalho de resgate dentro das cadeias. E isso é muito interessante, porque a palavra ela entra, ela tem poder, né, para poder dividir a alma, o espírito e o corpo. Então, muitos que estão ali, às vezes no sofrimento, às vezes o sofrimento é a cura, né? Através do sofrimento é que vem a consciência de mudança de vida. Então, dentro do presídio existe um trabalho muito importante das igrejas, das principais igrejas que estão dentro dos presídios, e de alguma forma conseguem ali resgatar um ou outro e conseguem trazer de volta a luz para um recomeço. Não é fácil, é um processo doloroso, é um processo difícil. Só quem passou pelo cárcere vai saber o que é realmente estar preso, privado de sua liberdade. E um outro ponto que a gente precisa também traçar aqui e discutir é o erro judiciário. O judiciário brasileiro, ele é regado de erros. Muitas das vezes porque o processo penal virou uma linha de produção. Denuncia, 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 audiência, 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 condena, 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 condena. Né? Então, o que acaba acontecendo? Muitas provas são perdidas, muitas análises são ignoradas. Então, pessoas inocentes é o que nós mais temos dentro dos presídios. Algumas pessoas questionam por que o Brasil não tem pena de morte. Um dos pontos sensíveis à pena de morte no Brasil,
primeiro ponto, texto constitucional que impede que isso aconteça, é a questão do erro judiciário. A fragilidade do sistema ela é tão grave que uma pessoa inocente pode passar pela fila da morte como um rol de culpado instantaneamente. E isso precisa ser discutido. Talvez as políticas penais deveriam discutir nos seminários essas questões. A análise individual de cada caso concreto. Ainda que eu tenha dentro de uma ação 10 integrantes presos com a mesma modus operandi no agir, cada um é especificamente um caso. Existe uma subjetividade de cada um. As folhas de antecedentes criminais, cada um tem, que é diferente. Dificilmente você vai ter alguém casado com as mesmas históricos do outro. A participação de um, às vezes, foi pormenorizada em relação ao outro. E precisa, o próprio artigo 59 traz critérios no Código Penal, traz critérios específicos que o juízo, ao individualizar a pena, ao julgar, né, ele tem que se atentar especificamente cada um. E muitas das vezes que a gente vê no judiciário brasileiro é um toque de caixa. Ninguém quer saber de examinar provas, ninguém quer saber se é real ou se não é. Então, cabe ao advogado criminal ou ao defensor público, que também exerce uma profissão muito nobre, desenvolver e batalhar por isso, nesse campo também. Sim. E até, entrando por esse lado, a gente, infelizmente, hoje, né, a gente estava até conversando sobre isso em relação à postura, à vestimenta. A gente tem hoje, isso é latente, isso aí não tem como debater. Dependendo de onde você mora, dependendo em que condição você está, e dependendo, aquele velho ditado, né, lugar e hora errado no momento errado, Sim. você vai ser capturado pela força de segurança pública Uhum. e muitas vezes vai ser arrolado numa condição que não é real. É aquilo que você falou. Quantos inocentes hoje estão presos e já condenados? Sim. Eu vi recentemente um breve documentário sobre existe um ex-condenado nos Estados Unidos ao corredor da morte, conseguiu perdão, e hoje ele tem uma ONG que faz isso. Eles vão até o corredor, o cara lá tá jurando de pé junto que ele não fez. Eles vão atrás das provas que se perderam, eles vão atrás das testemunhas que muitas vezes não foram arroladas no processo, ou se foram, não foram ouvidas, porque isso pode acontecer, Pode. do defensor arrolar a testemunha e o juiz deferir que não vai ouvir aquela testemunha. E eles insistem naquele processo, e eles hoje têm uma margem aí de mais de 70% de situações em que o cara já estava condenado. Porque o corredor da morte nos Estados Unidos também não é assim, condenou, matou. Não é igual na China. Não é igual na Indonésia. Quantos a gente viu já brasileiro que tentou traficar lá, chegou lá, foi preso, coisa de menos de um ano estava morto. Sim. Não, lá eles demoram, ficam num banho-maria uma eternidade, o cara lá no corredor da morte. E conseguiram provar que realmente o que o cara estava colocando era real. Era verdade. A gente tem aquele filme, A Espera de um Milagre, se não me falha a memória, baseado em fatos reais. Exato. O cara foi condenado sem ser o culpado. Sim. O filme mostra isso. Entendeu? E os carcereiros entenderam que o cara não era. Eles choram quando o cara é morto na cadeira elétrica. Sim. Porque eles viram que realmente não era, não foi ele que fez aquilo. Tem outro filme também que eu assisti, não sei se ele é turco. Turco, eu sei, do O pai. Milagre da Cela 7. Isso, É um filme emocionante, assim, acho que muitos já assistiram. Ele traz muito essa questão também do poder, né? Da valoração de quem está no poder, né? Isso também precisa ficar bem claro na sociedade. Muitas pessoas questionam a questão, por exemplo, quando a gente fala do racismo estrutural, né? Da questão das políticas sociais penais, né? Da mancha criminal, e há muita discussão sobre isso. Isso é fato, né? Só para agregar aqui no conhecimento, quando eu estive no Ministério Público, eu tive um processo, né? Onde eu trabalhei, que determinado jovem trazia numa caminhonete, né, 5 quilos de maconha, né, e maconha in natura, né, clara ali, sem embalagem, sem nada, né, do jeito que estava para consumo. E quem apreendeu, fez a operação, foi uma PRF, né, Polícia Rodoviária Federal, viu a caminhonete passando em alta velocidade na Dutra e perseguiu, abordou e encontrou.
E esse cidadão, ele era aluno aqui na universidade aqui no interior, né? Na UERJ, aqui no campo da UERJ, em Resende. E ele, com todo o produto e tudo mais e tal, verificou-se que o carro também estava com adulteração de veículo automotor e todo um contexto geral relacionado a isso, né? E tamanha surpresa nossa, né? A gente ofereceu a denúncia e antes que nós pudéssemos oferecer a denúncia, né? Para o Ministério Público oferecer a denúncia, veio um HC do Supremo Tribunal Federal direto para a soltura desse rapaz, né? E esse rapaz ele tinha toda uma condição, né, de vida afortunada, de conhecimento, né? Era uma pessoa, né, que vinha da periferia e toda essa questão. E ao mesmo tempo foi um dos primeiros choques que eu tive dentro do direito, porque em outros aspectos, né, um jovem, uma pessoa com às vezes com 3, 5, 10, às vezes sacolés de maconha com uma inferioridade muito grande, tráfico, associação para o tráfico, tudo mais. Então, essa questão de valores também faz com que o processo penal seja utilizado de uma forma punitivista com as classes mais inferiores. Não estou generalizando, cada caso é um caso, mas o que a sociedade sente nesse aspecto é que o pobre, preso, privado de liberdade, o rico muitas das vezes consegue recursos superiores e de alguma forma consegue responder em liberdade. Então, esses valores, eles realmente estão, né, entram em choque na sociedade contemporânea. Outro aspecto, por exemplo, é a atuação da polícia. Geralmente, não estou aqui criticando a polícia, tá? Mas geralmente a atuação da polícia se dará em regiões onde há uma carência social muito maior. Sim. Então você, num bairro carente, um bairro social, uma questão social mais abrangente, você vai ver, é comum você ver viatura policial ostensiva a todo momento. Coisa que em bairros nobres, por exemplo, você não tem tanta essa incidência. Sim. Acontece, isso acontece, acaba acontecendo. Então todos os agentes dessa relação, eles precisam ter uma visão ampla da coisa. Porque às vezes, por exemplo, a polícia pode estar combatendo o crime no sentido tráfico e tal, porque eu tenho que prender e tal. E muitas das vezes, dentro da outra área que financia muitas das vezes essas práticas, passam despercebido pela instituição, né? Esse exemplo que eu dei, por exemplo, é um exemplo claro que provavelmente a polícia militar não iria abordar esse indivíduo, ou seja, Sim. no campo visional da polícia militar, ele estaria além dessa visão. Ele foi pego pela vamos chamar de incompetência dele, né? Sim. Envia fiscalizada pela PRF, tá correndo, né, com o veículo. Na verdade, Provavelmente a PRF não abordou por causa do sim, conteúdo, sim, mas pela velocidade, pela alta velocidade. velocidade que ele se encontrava. Mas a PRF, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns processos. A Polícia Rodoviária Federal, ela tem um trabalho de treinamento muito interessante. E eles, assim, eles têm uma visão macro da coisa. Desconfie de tudo, até que for verdade. Então, qualquer história que você conte, né, dentro das abordagens, você vê que a Polícia Rodoviária possui uma expertise maior do campo macro. Até porque atua no Brasil inteiro. Então, são várias formas, né, que os criminosos utilizam para poder fraudar e conseguir praticar os crimes. Nesse caso específico, eu acredito que ele não se intimidou com a possibilidade de ser parado, né? Por todas as condições que ele vinha, um carro muito bom, né? A condição dele, um estudante, naquela coisa toda. Então eu creio que ele nesse viés ele não pensou que poderia ser abordado nesse aspecto, né? Então eu acredito que esse foi um descuido dele, porque as coisas estavam bem aclaradas quando foram abordadas, né? Então o direito penal, ele não é um direito fácil, o direito criminal não é fácil, ele existem muitas nuances, muitas consequências, muitas variantes que são importantíssimas aos fatos, né? Você precisa trazer isso a clara. É difícil muitas vezes trabalhar, é difícil, você vai trabalhar em processos duros, vai trabalhar em processos duros. Algumas provas precisam ser colhidas em audiência, Eu estou até escrevendo, né, um artigo sobre a questão do reconhecimento fotográfico e sede policial nos crimes de roubo,
relação aos crimes de roubo. Porque geralmente o que acontece, né? Uma pessoa é vítima de roubo. A procura a delegacia, a unidade policial ao atender, né? Conta as características, né? O genótipo do possível autor dos fatos. E a partir de então, começa ali a linha de investigação. E geralmente o que acaba acontecendo? A Polícia Civil possui um banco de dados suspeitos, né? Que são aqueles que já passaram pelo sistema ali de alguma forma, já foram mencionados, já responderam o processo. E muitas das vezes naquele afã de conseguir identificar, é apresentado à vítima fotografias. Antes as fotografias elas eram grosseiras. A gente pegava no processo coisa grosseira mesmo. Uma foto, às vezes já teve até casos aí no Rio de Janeiro de foto de indivíduos com 11 anos de idade, quando foi tirar a primeira identidade, preto e branco. Aí não, pô. E apresenta e a vítima lá foi ele, no afago de conseguir resolver a situação. E aquele reconhecimento fotográfico, ele é a prova indiciária mais cruel que existe. Porque aquele indivíduo vai ter a decretação da prisão preventiva, ele vai ser preso, vai aguardar julgamento, às vezes pode guardar por 1 ano, 2 anos, até que em audiência a vítima possa reconhecê-lo. E qual que é a característica comum desses processos? Pessoas negras, né, de periferia, esse genótipo. Aí o STJ, vendo esses processos chegando aos tribunais superiores, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, a gente precisa ressaltar aqui, faz um trabalho importantíssimo nos tribunais superiores, e as teses defensivas da Defensoria Pública chegam realmente aos tribunais, e aí a Defensoria Pública começou a questionar isso, já era um questionamento desde o juiz de primeiro grau, e começaram a chegar, e o STJ criou um grupo de estudos, né, criou uma cartilha e começou a decidir, né, através de jurisprudência, através de julgados, sobre esse aspecto, determinando a invalidade do reconhecimento fotográfico como única prova indiciária para a manutenção da prisão do indivíduo. É o mínimo que se espera. O mínimo que se espera. Mas aí, né, como que a gente faz? Como que deveria ser feito? O 226 do CPP, o artigo 226 do Código de Processo Penal, fala exatamente sobre como deve ser esse procedimento. Então, esse procedimento é o seguinte: se eu tenho um indivíduo que ele é suspeito do fato, né, conseguir encontrar esse suspeito, ele, né, comparece à delegacia, levar à delegacia, e ali é colocado pessoas com o mesmo genótipo dele, né, semelhantes a ele, e colocado numa sala reservada, onde a vítima vai poder reconhecê-lo sem que ele veja a vítima. Aquelas cenas que a gente vê em série policial Exato. Isso é a regra. Se a vítima falar, é ele, ok, acabou, reconheceu, é válido. Só que, assim, os trabalhos, a gente até entende porque os trabalhos, assim, eles são complexos. E, geralmente, esse tipo de trabalho é complexo, é difícil, né? Até porque, por exemplo, se for um suspeito de roubo, sabe lá quem é. O que geralmente agora as delegacias têm adotado, que eu tenho percebido na prática? Para ela não dizer que está na ilegalidade, ela pega a foto do suspeito, que o investigador, o delegado de polícia, ou quem acha que é, pega mais 3 fotos de outros suspeitos do próprio banco de dados, monta um mosaico de fotografias e apresenta para a vítima. Porque se houver alegação de invalidade, né, de ilegalidade da prova, ele fala, não, mas eu apresentei um mosaico com genótipos parecidos. São fotografias, eu não fiz presencial porque não tem como fazer. Mas eu fiz aqui e a pessoa reconheceu. É o jeitinho brasileiro. De resolver as coisas, que não resolve também, né? E aí o que vai acontecer? Somente em audiência. Eu já tive audiência, por exemplo, que a vítima foi reconhecer o suposto do fato. Ela falou assim, não, eu não estou reconhecendo nenhum não, mas pela orelha eu acho que é ele. Né? E que prova é essa que pela detalhe, orelha, né? A orelha, ele tinha orelha de abano, quer dizer, só ele tinha orelha de abano, quer dizer... Então, lógico que não foi reconhecido, né? O juiz entendeu que não houve reconhecimento e ele foi solto e absolvido. Todavia, 1 ano e meio preso preventivamente por causa somente desta prova indiciária que foi apresentada em sede policial e que os tribunais relutam em soltar com base nessa única prova.
E essa prova ela tem porque todas as provas em fase inquisitorial, elas precisam ser confirmadas em juízo. E assim, interessante. O cara fica 1 ano e meio em cárcere. E ele não vai ficar 1 ano e meio num cárcere separado. Não. Ele vai pra cadeia pública. Pública, lei de todo mundo. Ele vai descer voo pra Volta Redonda pra Bangu. Sim. As cadeias do Rio de Janeiro, isso. Entendeu? E aí, um cara de bem. Vamos fazer um estereótipo clássico. Um cara de bem, trabalhador, pagador de seus impostos, muitas vezes pai de família. Entra numa dessa por conta de uma fotografia e é detido e encarcerado por um período desse de 18 meses. O que passa na cabeça dessa pessoa? Qual o efeito que isso pode causar, né? Qual a revolta? E às vezes, olha aquilo que você falou, o cárcere hoje no Brasil, o sistema carcerário no Brasil hoje é a faculdade do crime. Sim. Então, às vezes, o cara entrou honesto, o cara entrou realmente ali, pô, não, sou, né, tenho, muitas vezes até cristão, tem um viés certinho. Só que o cara chega lá dentro, ele se revolta de tal maneira com o fato ocorrido, que ele pode vir a enveredar pro crime. Sim. Sem dúvidas. E esses fatos que você está falando aqui, as pessoas às vezes falam assim, mas isso aí é o 1 milhão. Não é. E isso que precisa ficar claro aqui, né? É lógico que a grande maioria de quem é acusado pelo crime, provavelmente, fatalmente, são os verdadeiros executores e culpados, né? A gente não está passando um pano de uma maneira generalista. Mas é entender que esses casos são corriqueiros. Esses casos acontecem. Outro problema que nós temos no Brasil é a questão do homônimo. Pessoas com o mesmo nome, às vezes Nome respondem... e sobrenome, né? Nome e sobrenome. Então a gente tem muito isso também no Brasil. Às vezes tem o mesmo nome, às vezes assim, na vontade de prender, na vontade de cumprir o mandado de prisão. A gente tem um caso, não de caso de homônimo, mas um caso recentemente da Polícia Civil, não sei se eu não me engano, da Polícia Civil do Paraná, salvo engano, que foi prender uma advogada, né, que era envolvida no crime, e bateu na porta de uma outra moça que mora em frente, batendo na porta, entrando com truculência, querendo entrar porque tinha um mandado de prisão, e quando foram ler o mandado de prisão, perceberam que não se tratava um abuso de autoridade clássico, como você, delegado de polícia, investigador, não se atenta a essas informações, erro primário, grosseiro, e a advogada morava em frente. Então, olha o nível que a gente está tendo, né? Sim. Essa visão precisa ter... Gente, o que acontece? No Brasil, né, o sistema penal, né, o Código de Processo Penal, o Código Penal, ele estabelece que a prisão ela é a última ratio, é o último recurso. Então, a prisão é o último estágio. Eu só vou prender quando eu esgoto todas as alternativas em relação aos fatos. Isso só funciona naquele viés que a gente falou. Exatamente. Se você for já afortunado, vier de uma família tradicional, aí realmente você vai ficar guardando ali todo o pacto processual em liberdade. Sim. E lá na frente, se for condenado, você vai ali cumprir 1/6 da pena e logo estará em liberdade. Sim. Condicional. E é esse ponto que faz o senso comum se revoltar. Porque o senso comum está no dia a dia. As pessoas estão trabalhando, estão ralando, estão lutando para vencer, estão vendendo, estão comprando, estão tentando melhorar de vida. Sim. E as pessoas olham para essa realidade e vê muita gente, por exemplo, de afortunada, gente com dinheiro, que está solta, cometendo crimes aí execráveis, tirando a vida de pai de família, né? Onde você vê isso claramente, assim, esses valores distorcidos, é nas relações de trânsito. Crimes, né, no trânsito, por exemplo, artigo 302, né, o homicídio culposo. Se você percebe ali, 302, 303, você percebe ali isso muito claro. Muitas vezes quem mata no volante, bêbado, né, ali, são gente com porte, com uma condição financeira alta, com status social alto, e essas pessoas quase nunca estão presas. Sim. Né? Hoje mesmo eu estava vindo para cá e estava vendo reportagem sobre um caso que aconteceu, se não me engano, no Rio de Janeiro também, o cara com Porsche bateu no carro do motorista de aplicativo que tirou a vida do cara, do pai de família. E, né, a delegada até na sua abordagem estabeleceu a prisão, né, direcionou as investigações, autuou como homicídio.
porque ela entendeu que houve o dolo eventual ali, que ele assumiu o risco de matar por conta da imprudência e também da possibilidade de estar alcoolizado. Sim. Então, mas assim, na sua grande maioria, essas pessoas estão soltas, destruíram o vida de outras pessoas e estão soltas. Então, pro senso comum entender isso é muito difícil. É muito complexo. Ah, Brasil, a justiça brasileira não tem, tá descredibilizado, o Brasil não tem leis, o Brasil não tem justiça. Às vezes as pessoas acham assim, ah, você é advogado que busca achar uma brecha na lei. Não é exatamente uma brecha da lei. A Fazer se visão cumprir a lei, né? é se cumprir a lei. E outra, a lei fala o quê? A prisão é última ratio. Sem última ratio, o último recurso, então tem que ter elementos concretos para se prender. Não pode chegar aqui, manda a prisão, o juiz olha lá, o MP é manifesta assim, tudo é toque de caixa. Às vezes não há uma análise concreta dos fatos. Sim. Ah, determinou a busca e apreensão, a busca e apreensão é melhor do que prender? Vamos determinar a busca e apreensão. Né? Ah, existem medidas cautelares diversas da prisão para esse caso? Após a prisão em flagrante, existe, então vou conceder. Não concede porque todo mundo é criminoso, aquela coisa do direito penal máximo, né? Tudo é crime, tudo tem que combater, não sei o quê. Então isso precisa ser compreendido em cada caso. Existem casos realmente que precisam ter o rigor da lei, né? Existem pessoas que têm um viés quanto mais na criminalidade. E essas pessoas perversas, que são ruins mesmo para a sociedade, de fato tem que estar recluso fora da sociedade, isso é fato. Mas é cada caso, analisar o caso concreto de forma independente. Então, para a sociedade, para o senso comum, eles acham que é brecha. Só que quem detém o ônus da prova não é o advogado. E isso a sociedade precisa entender. Quem detém é o Estado. Muitas das vezes os crimes ocorrem na clandestinidade, né? Muitas das vezes, por exemplo, as pessoas falam, pô, o cara matou, tá solto, o cara foi absolvido. Mas o cara não foi absolvido porque provou que não foi ele quem matou. Ele está absolvido, ele está solto porque o Estado, detentor da prova, não conseguiu demonstrar por A mais B que foi ele. Sim. Não tem prova. O que a lei fala? Se eu não tenho prova, na dúvida, indúbio pro réu. Se eu não tenho como atestar, afirmar que aquele indivíduo praticou o crime, o que vigora, do caso de dúvida, absolva-se o réu. E no caso da lei, em geral, Código Penal, criminal, não pode haver dúvida. Não Você pode não haver. pode condenar porque você não gostou da cara da A gente até pessoa. tem um ditado que a gente fala, né? É preferível é preferível um culpado solto do que o inocente preso, né? Que o inocente condenado. Então a gente tem até essa máxima. Na dúvida, se eu tenho dúvida se foi ou se não foi, solta, absolve. Porque é o Estado que detém a prova, o Estado que tem que Sim. reunir as provas. Sim. O E papel aí, do réu o não é... Estado investigar e buscar e correr atrás para que consiga, lá na frente, acumular provas suficientes para que possa trazer a condenação a esse culpado que foi solto. Sim. Entendeu? No meu TCC da graduação, eu falei sobre o sistema investigativo de homicídios no estado do Rio de Janeiro. E na época, os últimos dados que a gente estava tendo eram os dados de 2016 e 2017. Foi o período que o estado do Rio de Janeiro entrou em crise, né? A partir de 2015, crise do petróleo, aquela questão lá toda aquela confusão que a gente teve do governo. de corrupção e tudo mais, afastamento da presidente e tal. E o estado do Rio de Janeiro entrou num estado de sucateamento. Tanto é que se a gente pegar os índices de assassinato de policiais militares nessa época, foram índices altos. Então a gente batia 70, 80, 100 policiais mortos por ano, mais ou menos, salvo engano. E eu fui num seminário de segurança pública no Rio para discutir mesmo policiais que haviam, né, perdido parte dos seus membros, policiais que ficaram cegos por coquetel molotov com isopor, policiais que faleceram, né, no combate ao crime organizado no Rio de Janeiro. E mostrou um estado de sucateamento da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, assim, a Polícia Civil do Rio de Janeiro estava sendo sucateada, tanto de profissionais afastados por questões de saúde mental, aposentadorias e policiais que morriam na rua em combate e atuação. Então, assim, falta de pessoal, falta de material técnico para a polícia científica, né, para a parte pericial, ausência de estrutura do Estado na investigação. E aí o que você vai ter? O objetivo do meu estudo foi o quê? Foi demonstrar que no caso do homicídio, dos homicídios, para os praticantes, aqueles que matavam, os homicidas, era vantajoso matar. Por quê?
porque eles não conseguiam chegar ao plenário do júri e os poucos que chegavam ao júri eram absolvidos por ausência de prova, porque o Estado não conseguia produzir a prova mínima para a condenação desses indivíduos. Então, muitos crimes de homicídio, eles ficavam perdidos. A família que precisava de um reparo estatal, de uma resposta do Estado sobre aquele ente querido que partiu, independente se era bom ou se era ruim, era um ente querido de alguém, o Estado não dava resposta. Porque o Estado não sei quem matou seu filho. Não sei, porque o crime ele se reautoprocessa. Então, muitas das vezes, a forma como as famílias, por exemplo, tinham a resposta da morte daquele indivíduo era a morte do autor por uma outra pessoa no crime. Então, a resposta dessas pessoas, desses familiares, não era do Estado, na sua grande maioria. Sim. Era do próprio crime. Porque o próprio crime se autoalimenta, e então aquele que matou, provavelmente... E como que surgiu a ideia desse trabalho? Surgiu a ideia desse trabalho disso. Eu estava investigando, na época do MP, investigava um crime de homicídio, e o autor, o suposto autor daquele homicídio, estava sendo investigado, o desaparecimento dele num outro inquérito, um debaixo do outro. E aí eu concluí, cara, a família nunca vai saber quem realmente matou o seu filho, porque ele já desapareceu, já deram fim nele. E quanto disso ocorre Sim. de forma em ciclo? E fica um vazio. Um vazio. Para aquela família. Para aquela família. Fica um vazio. Esse trabalho que eu fiz, inclusive, ele se baseou numa minha própria história, né? Eu perdi um primo, né, assassinado nessas mesmas condições. E a minha família buscou todo o tempo, né? Buscar resposta do Estado. E o Estado não teve. O inquérito foi arquivado, não houve, né? A morte ficou por esquecimento. Eu resolvi fazer esse trabalho em dedicatória a ele, justamente por minha família não ter resposta de quem foi, né, o autor do homicídio em relação a ele. Então a gente vê como isso é difícil, é complexo. Quando a gente fala de direito penal, justiça criminal, não é uma questão linear que se discute. Sim. São vários fatores subjetivos que precisam ser discutidos como política pública. E política pública aqui não é construir presídio apenas, né? Precisa construir, se for necessário, pela alta demanda? Ok, mas a ideia é o contrário. A ideia é você trabalhar e resgatar. E não é interesse do Estado. Sim. O Estado não possui interesse no resgate, na ressocialização dessas pessoas. Que é possível, talvez, grande parte, e aí falando de um aspecto social, talvez moral, grande parte dessas pessoas talvez não tenha interesse em ser ressocializado e preferem viver do crime. Mas existem sim casos que a gente conhece de pessoas que passaram pelo sofrimento, passaram pelo sistema e hoje Sim. se encontram no caminho correto. Nessa ideia do trazer de volta, você como profissional atuando com um cliente, até que ponto você acompanha esse cliente? Ele vai te contratar para que você atue na esfera criminal, em defesa dele. Sim. Suponhamos que, infelizmente, ele seja culpado do fato ocorrido e vai ser condenado. Você continua acompanhando o cliente durante todo esse processo de cárcere, né, vendo aquela questão de progressão de pena, essas coisas, até que ele saia, e nesse processo, como cristão agora, você tenta atuar também da vida dessa pessoa, claro que se ela te der liberdade para isso. Sim. Incentivando ela, né, a buscar ressocialização, a buscar mudar o modus operandi, para que ela possa sair dali e se readequar à sociedade? Então, isso é interessante porque quando a gente atua em defesa de um cliente, a gente acaba também atuando em favor da família. Sim. Porque a família geralmente é a primeira pessoa, né, as primeiras pessoas que procuram você na questão da defesa. Né? Existem três, assim, advogado hoje ele tem a liberdade de gerir da forma como ele bem entende a sua atuação. Mas, assim, ao meu ver, existem três esferas, né, de atuação. A primeira delas é uma atuação em delegacia, em sede policial, acabou de ser preso, foi para a delegacia para a gente entender o caso, o que aconteceu, como aconteceu. E isso está vinculado à audiência de custódia também, que é um outro primeiro momento, né? Assim que ele vai preso,
dentro de 24 horas, né? Ele precisa passar por uma audiência de custódia, onde o juízo vai verificar a questão da legalidade da prisão. Sim. O juiz não entra no mérito se ele é culpado, se ele é inocente, mas verifica se houve abuso de autoridade, se houve alguma ilegalidade, se ele foi agredido ou não, se estão presentes requisitos da prisão preventiva. Então, o juízo de custódia, ele faz essa primeira análise. Depois é o juízo o juiz de primeiro grau, que vai conduzir o processo através da denúncia do Ministério Público. O segundo momento é a atuação na defesa dele no juízo de primeiro grau, que é justamente essa questão. Foi denunciado, né, o advogado apresenta a resposta à acusação, e aí audiências, provas e tudo mais. E o terceiro ponto seria o ponto da sentença, a partir da sentença, que seria a parte recursal, né, a parte de você recorrer aos tribunais superiores, né, a segunda instância principalmente, em caso de condenação. Geralmente, quando a gente tem muito contato, né, com as famílias e tem uma visão mais humana da coisa, a gente sempre que pode, sempre que há liberdade, a gente sempre orienta e instrui, não só no aspecto jurídico, né, mas também ético, moral ou até religioso, se for permitido. A gente orienta para que as coisas não... Cautela, né, direcionamento, como fazer, evitar certas situações, gatilhos. A gente busca ter essa prevenção porque a ideia, como eu disse no início, é que ele não precise mais do meu serviço nesse aspecto. Não há prazer, é isso que é importante deixar claro. Para muitos advogados é o ganha-pão, é a vida, gostam de dizer que possam dizer que gostam de quanto mais crime melhor, mas na minha visão particular eu penso diferente. Eu acho que quanto menos eu tiver, né, daquele indivíduo naquela prática, ganha a sociedade, ganha todo mundo. Porque se eu consigo tirar ele desse caminho torto, certamente a sociedade receberá esse impacto. Assim como se eu direcioná-lo para que ele continue a prática, a sociedade será afetada. Então a ideia é buscar justamente mudar a visão do homem, mostrar para ele que existe uma vida bela e com muitos desafios, é claro, mas bela no sentido prático. Sim. Que é, por exemplo, só quem foi preso, né? A gente sempre fala, né? Só quem andou no sol sabe o valor da sombra. Então, o que acontece? A liberdade. Olha, você tem sua família, você tem seu filho está crescendo, não está vendo a sua presença na infância dele, né? Às vezes um simples de tomar um sorvete numa praça, por exemplo, né? Quão belo isso é, né? De ter essa liberdade, de poder estar com a sua família, de poder estar em paz, que a melhor coisa que a gente pode ter na vida hoje é paz. De ele não ter alguém batendo na sua porta, a polícia chutando e tal, entrando e tá preso, aquela coisa toda, e tem que ficar foragido a vida inteira. Às vezes a pessoa tá presa dentro da própria mente, dentro da própria condição. Tá solta, mas tá foragido, não pode ir em tal lugar, não pode resolver nada. Então a ideia sempre é trabalhar isso. Esse é o ponto de... Já tive propostas? Já tive diversas propostas. Propostas de levar documento, propostas de levar algumas questões de vantagem. Já tive, porque elas aparecem. É natural. Isso Sim. acontece, né? Então, mas é deixar bem claro o seu campo de atuação. Outra coisa interessante que eu gostaria de abordar aqui é que, como a gente é cristão, né, de alguma forma, o Senhor, ele nos priva de certas questões. Sim. Né? Isso também é importante abordar. Já tive situações onde financeiramente para mim seriam assim um grande diferencial, onde mudaria o meu patamar naquele aspecto aquisitivo. E por algum motivo, por algum direcionamento, na hora de fechar o contrato, na hora de fazer o processo, as coisas não aconteceram. E no começo eu tive muita dificuldade, porque eu entrei muito em crise com isso, né? Porque a gente confia em Deus e sabe que Deus é o provedor de todas as coisas. Então, às vezes eu questionava o Senhor, poxa Senhor, por que não aconteceu? Por que faltou? Será que era alguma coisa que ficou faltando? Alguma coisa que eu falei? E aí eu comecei a entender que trata-se de livramentos, que nem tudo da esfera criminal o Senhor te permitirá viver. Não no aspecto ilícito, mas às vezes no aspecto psicológico. Porque às vezes são processos duros, são processos difíceis de trabalhar, e às vezes você não vai conseguir atender aquela demanda da forma como o cliente busca, como o cliente quer. Né? Às vezes o cliente quer que você faça algo além, e às vezes esse além esbarra na sua fé. Às vezes pode te
né, mudar o seu caminho, te corromper. Então eu comecei a entender isso. Então, no começo eu ficava desesperado. Hoje não, hoje flui. E aí eu sei que aquilo que realmente vem, eu sei que vem de Deus, me permitindo trabalhar nesses casos. E alguns casos eu sei que não são livramentos e eu não vou atrás. Ah, não sei o quê, vem cá, vamos lá, não, deixa Isso fluir. fortaleceu a sua fé cristã, né? Que diga-se de passagem, eu sempre achei você, para mim, um grande exemplo de fé. Porque eu acompanhei o final da sua faculdade, aquele período final. A gente estava muito próximo naquela Sim. época. E eu sempre falei para você, cara, viver da provisão de Deus é algo que eu nunca consegui. E eu via isso em você. É um desafio. E acredito que esse momento que você viveu fortaleceu ainda mais a sua fé. Você viveu o tudo me é lícito, mas não é tudo me convém, literal, né? O Senhor falou, não, isso é lícito, mas não te convém, que você faça isso agora. Não me convém. Interessante. E é legal, cara, porque, por exemplo, a gente, assim, o cristão, ele é desafiado a todo momento a não Sim. ter o controle. Sim. E não ter o controle é um desafio, porque por que a gente tem controle? Por que a gente tem controle da nossa vida financeira? Por que a gente tem controle da nossa vida emocional, amorosa? Porque se a gente pensar em perder o controle, traz medo, insegurança. Sim. O que vai ser amanhã, o que eu vou dar para meus filhos, o que eu vou comer, onde eu vou morar, né? Então, assim, depender de Deus é um grande desafio, Sim. né? Teve casos, às vezes, de eu estar, assim, sem recurso nenhum, né? E, assim, com contas a pagar, questões a resolver, honrar os compromissos e, de repente, do nada, uma ligação toca. Eu costumo dizer o seguinte, né? A vida do advogado, ela não é fácil. As pessoas acham que, você virou advogado, você tá, né, bamburrando no dinheiro, né? Não é assim que funciona, hein? A advocacia é árdua, é dura, né? Sobral Pinto já dizia que a advocacia não é profissão para covarde, porque você precisa ter coragem para advogar e essa coragem precisa ser impetuosa, muitas das vezes. Todavia, entretanto, ela pode mudar de um dia para a noite, Sim. né? Às vezes, de uma semana de dureza, num dia você pode ter o recurso para aquele fim. Então é você aprender a viver aquilo que Paulo vai falar em Filipenses, né? Tudo eu tive, né? Sei o que é ter abundância, sei o que é ter escassez, sei o que é viver com muito, sei o que é passar necessidade, mas em todas elas me alegrei no Senhor. Então, esse é o grande desafio do profissional autônomo. Fala como advogado aqui, mas o profissional autônomo sabe como é difícil, né? Sim. Gerir isso e aprender a lidar com isso. Né? Então hoje, assim, eu encontrei o ponto central disso, que é descansar. Hoje eu descanso, durmo com a beleza. Mas tem que pagar a conta, não sei o que, se preocupa? Lógico que me preocupo. Mas não ao ponto de perder a paz. Porque o próprio Senhor nos ensinou, né? Cuidar, né? Primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha as aves do céu, não semeiam nem colhem, o Senhor as alimenta. Né? Então, assim, essa é a grande questão. Vai faltar para você. O que vai te faltar? Você serve perfeita. a quem, né? O Pai, é o Criador. Então, assim, isso me permitiu viver e eu entendo que é um processo, né? Como a gente havia falado, eu sou um grande admirador da Defensoria Pública. Olha que interessante. Vim do Ministério Público, né? Sangue vermelho, virei sangue verde, né? Porque percebi que a Defensoria Pública tinha um olhar mais humano para a coisa, né? E isso me encantou, né? A Defensoria Pública me chamou a atenção por isso. Hoje atuo lado a lado, né, como advogado, exercendo a mesma função, mas o meu olhar para a Defensoria Pública não é o olhar, muitos advogados às vezes têm um olhar para a Defensoria Pública, um olhar pejorativo, porque muitas das vezes a grande parcela dos nossos clientes estão pela Defensoria Pública por questões financeiras, aí não ter condições de constituir um advogado. Sim. Mas eu, muito pelo contrário, eu acompanho muito o trabalho da Defensoria Pública, principalmente a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. É uma Defensoria Pública muito atuante, uma Defensoria Pública que combate muitas ilegalidades, tem um papel expressivo nos tribunais superiores, teses assim que foram criadas pela Defensoria Pública, e é uma instituição também que merece o reconhecimento. É uma instituição também que, ao lado da advocacia, né, merecem esse destaque de atuação de funções essenciais de justiça que atuam no combate, né, às ilegalidades, às arbitrariedades, né? Então isso também é muito importante ressaltar. É a área mais humana. Exato. Do direito institucional, né? Que é a instituição do direito no Brasil, a área mais humana da defesa. Falta, aquilo que você está relatando para mim,
falta um pouco dessa humanidade nas outras esferas. Sim. Falta um pouco dessa humanidade no judiciário, no MP, no geral, para que a gente possa diminuir a incidência desses fatos equívocos, né, que a gente relatou aqui. Por exemplo, o Ministério Público, por exemplo, é uma bela instituição. Uma instituição fantástica, né? Jamais aqui vou também aqui querer discordar ou querer prejudicar o Ministério Público ou falar mal dele. Muito pelo contrário, o Ministério Público, ele hoje, ele possui uma esfera de poder maior até que o Judiciário, na minha opinião. Porque ele possui um sistema muito avançado, né, de provas, de colheita de provas, de estruturação. É um órgão com muita estrutura, né, financeira do Estado e que consegue fazer muitas coisas, deflagrar grandes operações, atuar assim, de forma significativa nos mais vários ramos da área do direito, né, de combate à corrupção e também de prevenção. Então, assim, o Ministério Público como instituição é fantástica. Só que eu acho que essa parte assim humana dos promotores de justiça, lógico que a gente não está generalizando, mas alguns promotores nós percebemos assim uma frieza nesse aspecto. E o promotor ele precisa ter isso. Ele precisa ser mais humano? Precisa. Não no sentido, tenho dó de fulano, dó de ciclano. Não é dó. Sim. Mas é de entender o seu papel como relevante. De entender que a atuação dele pode afetar várias vidas de várias pessoas. E se ele não tem uma temeridade no sentido de deflagrar uma ação penal com convicção de que aquilo realmente é aquilo, né, ele pode se perder. E às vezes a atuação dele pode, ao invés de buscar uma solução estatal, de buscar uma reparação, pode prejudicar. Então ele pode estar afetando, né? Eu trabalhei com promotor de justiça ao final do meu estágio e ele era um profissional que ele sempre falava assim para mim, assim, a absolvição não é uma palavra que o MP não pode ser dita, porque existe essa questão social que o promotor não pede absolvição, o promotor é só acusação. Ele falou, não, ele falou assim, as vidas das pessoas, as pessoas existem, têm família, as pessoas precisam viver e eu só vou aqui buscar combater aquilo que eu tenho convicção que há. Se eu vejo que não há convicção, se há uma dúvida, eu peço absolvição. E isso que você precisa entender. E ver isso do lado ministerial é muito interessante. Sim. Foi um cara que acho que me despertou na defensoria por conta disso. Porque tinha uma atuação, em pese muitos julgavam, uma ação tímida em relação ao reprimendo do crime, mas era muito justo nesse aspecto. Sim. Não pedia prisão preventiva de cara, não se mostrava sempre a favor, às vezes, da soltura, em alguns casos, que via que era possível, tratava o caso individualizado. E isso me chamou muita atenção. Fiquei com ele pouco tempo, acho que 3 ou 4 meses no final do meu estágio, mas foi um cara que contribuiu muito para a minha visão. Porque quando eu entrei no MP, eu era xiita. Quando eu entrei no MP, tem que prender, não sei o que, cadeia negra, não sei o que lá, bandido morto, e vamos achando que a visão do direito era somente essa. Né? E aí, olha como que às vezes a gente se torna ignorante. Você debruçando sobre os processos viu que não é esse caminho, né? Tinha vezes que aconteceu aqui alguns casos que durante o meu estágio eu entendia que a pessoa tinha que ser absolvida porque as provas estavam falhas, na minha visão. Em alguns aspectos eu pugnava pela absolvição. Às vezes o promotor que estava lá me chamava na sala, o que é isso aqui? Tá absolvendo o cara agora? Que alma de defensoria era essa? Então, assim, havia esse questionamento. Não, doutor, eu não entendi. Às vezes eu concordava com a tese de defensoria pública. Não, assiste razão à defesa, porque isso. E às vezes o promotor ficava louco comigo. Cara, você é maluco, não sei o quê. Em contrapartida, alguns processos, conversa com o promotor, porque o estagiário ouvia os áudios, participava das audiências, transcrevia os depoimentos, os promotores concordavam, não, realmente. Olha, você observou bem e tal, vamos pedir absolvição. Alguns promotores aceitavam, outros não. Outros, mesmo com prova falha, mesmo não tendo reconhecimento, por exemplo, ele era como se ele negasse todo o processo e mesmo assim, no fundo, ele condenação, condenar, entendeu? Então, assim, tive maus exemplos no Ministério Público, tive promotores que não são referência na minha profissão. Tive exemplos do que não ser? Tive.
mas também tive muitos profissionais como exemplo a ser seguidos, né? Profissionais assim que são zelosos na sua atuação, profissionais que prestam atenção, que observam, que são diligentes e são técnicos. Então me trouxe uma visão muito ampla da coisa. Não fiz estágio de defensoria, não passei pela defensoria pública. Na verdade, foi uma atuação do Ministério Público. Ah, outro detalhe. Na faculdade, nós temos o júri simulado. Sim. É o grande momento do estudante de direito, né? Todo estudante de direito aí que está chegando no 7º, 8º período, ele anseia pelo júri simulado. E o nosso professor que dava aula pra gente, ele conseguia fazer o júri no fórum, no plenário do Fórum de Resende, com parceria com o juiz titular. Ele conseguia fazer essa parceria, e então a gente realmente vestia a toga, ia para o plenário, os familiares assistiam. Era um evento assim que marcava os alunos. E era um caso concreto. Ele pegava um caso concreto que aconteceu de fato, modulava o nome das partes, né, para a gente poder conseguir. A gente recebia o processo, a cópia do processo na íntegra. Então a gente estudava o processo e debatia as questões em plenário. Legal. E aí eu vim da MP, pô, sangue na veia, o que eu quero? Condenar, eu quero júri. E o professor, na hora de escolher, né, o professor Kleber, um grande abraço aí, né, ele me escolheu para ser defensor. E eu lembro que eu fiquei mordido. Pô, tá me tirando, defensoria o quê? Meu sangue é vermelho. Ele, defesa. Eu falei, professor, mas eu sou MP, o senhor sabe disso? Todo mundo sabia que era uma coisa que eu ansiava no Ministério Público. Ele falou, defesa. Você quer acusar, você quer desenvolver acusação, você tem que aprender a defender. Saber se defender, porque tudo isso é estratégia. Então você tem que estar do outro lado para você vivenciar as experiências. E num primeiro momento eu não concordei, eu não gostei e tal. Mas ele foi firme em manter na defesa. E para mim foi uma grande experiência. Porque foi aonde eu percebi as falhas. Comecei a perceber que o Estado é falho em muita coisa. E a gente conseguiu absolver, né? Ganhamos o júri, na defesa conseguiu absolver o cliente nesse aspecto. E para mim foi uma grande experiência. Talvez ali que começou o embrião da Defensoria Pública nessa visão de defesa. Foi aonde eu pude ver o outro lado. Olha, existe belo do outro lado também. Não é só o fato de acusar, né, que existe o belo. O belo também existe na arte de defender. Então aí abriu o meu leque. E estar disposto a viver outros lados, a aprender, a compreender as outras esferas da sociedade, é um ponto que o advogado precisa ter. O advogado ele precisa ter uma visão macro, não só técnica do direito. Sim. Ele precisa ter uma visão sociológica, precisa ter uma visão filosófica, humanitária, então voltada aos direitos humanos. Sim. Tudo isso contribui. Se ele for estritamente técnico, ele não vai ser na minha opinião, Sim. ele não será um bom advogado. Interessante. Gente, vou apresentar para vocês agora aqui uma área diferente do podcast, tá? Gostaria de chamar à mesa o meu amigo Guilherme, meu produtor, o braço forte de tudo isso aqui, quem construiu tudo isso aqui, quem fez isso acontecer. E aí? Ô Gui, abre aí. Beleza? Eu já tô com a câmera aberta, cara. Você me Firme? chamou. Firme? Quanto tempo já, Gui, de gravação? Considerando os bastidores, você quer... Não, geral, quanto tempo já? 1h30. 1h25. Ó. Temos tá 1h25 já aí, de Gui? podcast aí pra vocês. Tá bacana? Tá legal pra caramba. Tá curtindo? Tô pensando aqui que agora eu já tenho assessoria jurídica. Gastar o réu primário tem que... Já tô com meu coração em paz, porque eu sei que se vier o processo eu já sei pra onde eu vou correr. Tá certo. Muito bom, muito bom. Muito bacana Gente, o projeto aí de pra quem não vocês. conhece, pra quem é ouvinte aí do método do Wesleyano, o Gui já participava do método na época do áudio. Ele, nos últimos episódios, ele fez a pós-produção pra mim e agora estamos aqui junto, né, Gui? Tamo Esse junto. projeto aqui pra Isso aí. crescer junto aí e desenvolver e levar o melhor conteúdo pra vocês. Sejam bem-vindos aí. Gui, obrigado por tudo sempre. Show. Esse Obrigado. cantinho aqui é o cantinho que a gente fica monitorando a tela deles ali. Área técnica. A gente não falou isso pro Rafael, mas quando eu tô aqui, ele também tá na tela, então não faz careta não, que você tá sendo gravado do mesmo jeito. Então, aqui é o momento que a gente faz todo o monitoramento dos áudios que vem, das imagens que vem dali. É uma sala mais simples, não é tão bonita como a galera tá ali, mas funciona do mesmo jeito. Bacana, Beleza? Muito bacana aí o episódio de vocês.
Ó, e pra quem não conhece, tá? Ó, estúdio, bota na central aí, Gui. Estúdio 144, tá? E vem assistir o podcast 144, é o podcast do Gui. Lá vocês vão me ver na área técnica e não aqui na mesa. Assistam lá. YouTube/podcast 144. Valeu, Gui. Valeu. Rafa, 1h30 aí. Cara, nem parece. Nem parece. E eu vi que você foi se soltando. Você começou meio tímido, meio daqui No a pouco início o a gente papo fica um pouco vai. tenso, né? Cara, muito bom. Muito bom mesmo. Rendeu muito. Estou muito feliz de ter tido a oportunidade de ter você comigo hoje. Uhum. Tá? E fique ciente que vai haver repeteco, vai ter retorno. Perfeito. Tá? Se Deus assim permitir, nossas agendas se encaixarem, você vai ser corpo presente aqui de vez em quando. Eu vou te trazer aí. Existem outros temas, por exemplo, que a gente não conseguiu abordar, mas seria interessante de abordar dentro da própria palavra da Bíblia. Sim. E nesse aspecto, por exemplo, né, do aspecto legal da Constituição, através da Bíblia, de como que isso ocorre, de como que se desenvolve, né? Às vezes pessoas também não têm o conhecimento de como, na parte cristã, é justamente a utilização da profissão, né? Mas mesmo a gente não tendo entrado ainda, a gente vai ter uma nova oportunidade de ir direto nesse ponto. Eu acredito que o que eu trouxe de ideia no começo, né, Uhum. a gente conseguiu elucidar. Sim. Eu acredito que tudo aquilo que a gente relatou aqui, tudo aquilo que a gente conversou, para o nosso público, que é um público mais cristão, eles vão olhar para o advogado criminal cristão, aquele que está dentro da casa do Senhor, com outros olhos. Porque eles estão entendendo que também é um processo. Uhum. É um processo de evangelização, é um processo de busca, é um processo de atuação. Resgate. É um processo de resgate. É um processo de amor ao próximo. Uhum. Independente de quem seja. Assim como Cristo fez na crucificação. Aquele que estava do lado dele, o ladrão, pediu perdão, o Senhor falou, estará comigo Recebeu. ainda hoje. Entendeu? Recebeu. Então essa para mim foi o maior ganho, tá? desse episódio. Mais uma vez, cara, é um prazer. Eu só queria ressaltar o seguinte, né? A Manda gente aí. vive um período onde as pessoas são marcadas pelos erros que elas cometem, né? Sim. E de maneira geral, né? Tanto na esfera pública, social, né? Na vida, em Midiática, qualquer na coisa, vida. E a gente tem a cultura hoje do cancelamento, né? As pessoas são canceladas às vezes por nada. Lembrando que o ser humano ele é formado por erros, né? Ele é constituído Sim, por erros. sim, Infelizmente sim. acontece, talvez uns maiores, outros menores. Né? A gente pensar no sentido de que errar, assim, acontece, é humano, eu sei que é clichê a gente falar isso, é prático da vida humana, mas que há possibilidade de conserto. E a partir do momento que você busca consertar, o que foi, passou. Né? Foi um aspecto de vida, foi um erro, foi uma ignorância, talvez não tive uma revelação da vida como um todo naquele momento, era um ignorante naquele assunto, pratiquei alguma conduta, mas eu tenho a oportunidade de mudar, eu tenho a oportunidade de seguir outro caminho, e tá tudo certo. Isso acontece todo dia, toda hora, todo tempo, todo momento. Então as pessoas precisam entender isso, que porque errou, porque fez, porque aconteceu, que agora está taxado e condenado pro resto da vida. É preciso ter esse entendimento. Para quem quer mudar, né, até para quem está ouvindo aí, para onde chegar o áudio ou o vídeo, de entender isso, que é possível mudar. Sim. Né? A sim. gente é formado disso. E essas marcas que nós trazemos das nossas experiências, muitas delas as ruins, é o que nos formam quem nós somos. É o que a né? gente chama de forja, É né? a forja. É o que nos forja. A gente veio conversando sobre isso hoje. É o amadurecimento. Sobre a possibilidade de mudança de opinião. Num Isso todo. isso é o segredo. Sim. Isso é o sim. segredo, cara. Não adianta querer levar tudo a ferro e fogo todo Não, momento. não. Eu Ser acho temperado. Que isso aí. É ser muito temperado. importante que a gente possa entender que muitas vezes você levanta uma bandeira durante um período enorme da sua vida e chega um momento que você encontra alguém ou você passa por algo que te mostra que não era daquele jeito. Uhum. E aí é importante você entender que eu entendi que não é assim, então agora eu vou mudar. E tá tudo certo. Porque Não há nós prejuízo. somos mutáveis. Somos, todo momento. Somos Então, mutáveis. se permitir é o grande segredo, Sim, né? sim. A gente precisa se permitir a viver experiências diferentes, a conhecer histórias diferentes, lados diferentes. E o advogado, ele tá nesse viés, porque ele acaba conhecendo as histórias. A gente acaba entendendo por que, às vezes, daquela questão,
dos problemas sociais que estão em volta ali, que talvez não foram tratados, problemas psicológicos. O advogado acaba virando psicólogo, psiquiatra, terapeuta, acaba no fundo virando tudo isso, porque ele tem que lidar com a família, com os filhos, né, às vezes do preso, com a mãe. Então cada relação é única. Então o advogado ele precisa também ter esse entendimento humano, porque senão ele fica distante disso e isso vai comprometer a sua atuação, tendo em vista que ele não vai ter essa humanidade no sentido processual, de entender as questões processuais. Verdade. Gente, mais uma vez agradeço, né, aqueles que estão nos ouvindo, pela audiência. Tenho certeza que o Rafa vai voltar. É o primeiro Tem muito assunto ainda pra gente primeiro falar. de alguns que nós vamos. Não só para sentar só comigo, mas vou trazer outras pessoas aqui. A gente vai sentar junto. Faz um Vou debate aqui. Sim, vou estar com ele do meu lado também, não só na minha frente, para a gente poder trazer novos assuntos, novas ideias, novas abordagens. Tem que trazer o Fábio. O dia que eu trouxer o Fábio, eu quero que Vamos seja nós fazer três. nós três. Ele vai a gente trazer a visão botar à dele e a frente. minha. Isso aí vai ficar bacana. Vai ficar bacana. Gente, mais uma vez, muito obrigado, Rafa. Meu irmão, Obrigadão, tá? Deus abençoe, Pela muito obrigado, oportunidade de ter agradeço você mesmo, comigo tá? aqui, tá? Abraçando essa causa, abraçando essa ideia. Em nome de Jesus, já deu certo. Amém. Já deu certo. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe a todos. Gui, brigadão por estar comigo nessa empreitada. Bacana, cara. Sejam bem-vindos aí. Tem Muito muito trabalho obrigado. pela frente. Rafael aí, muito conciso e coeso nas falas. Cara, eu consegui aqui do lado de cá ver um pouquinho do que é o direito real da coisa. E eu acho que você tem um desafio gigantesco aí de ser cristão e embrenhar nesse caminho aí, cara. Isso aí não é pra qualquer um, não. Que seu caminho seja aí muito brilhante nisso tudo aí. Amém. Rafael, também boa sorte, que Deus te abençoe nesse projeto. Você sabe que você tá entrando numa luta feroz. Você sabe aí. o quanto é difícil e bola pra frente. Tamo aí. Conta comigo, o estúdio tá aberto aí pra você. Tô falando um pouquinho a mais porque eu sei da sua trajetória aí, o quanto você labutou pra estar com isso, pra botar isso em prática e o quanto ainda vem. Sim. E o que eu puder ajudar aqui, você pode ter certeza. Tamo Conta junto, meu comigo amigo. aí, beleza? Tamo junto. Sucesso pra vocês dois aí. Obrigado, amém. Gente, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Graça e paz. Esse podcast é uma produção Estúdio 144.